bem? Gente, hoje eu tô aqui de novo para falar um pouquinho sobre os problemas da vida. Quem não tem, né, em maior ou menor grau, a gente tem questões para resolver. Como eu sempre falo para vocês, a minha ideia aqui não é estimular o seu cabeção, tá? É estimular o seu coração. Então, se você tiver de coração aberto para me ouvir, esse vídeo é para você. E claro, dentre as coisas que eu disser, não leva tudo em consideração não, só leva em consideração aquilo que tocar o seu coração, porque significa que você tem afinidade com aquele sentimento, tá? Gente, hoje eu vou falar sobre o poder da entrega, como vocês podem ter visto aqui no título. E para isso eu vou começar contando uma historinha, porque eu gosto muito de falar por parábolas, contar causos, que eu acho que fica mais representativo, mais simbólico para vocês, né? Bom, então tinha lá o mestre e o discípulo. O mestre estava passeando com o discípulo num lugar que tinha um rio. E aí o discípulo viu que o rio estava cheio de lama e falou assim desesperado pro mestre: mestre, a gente precisa limpar esse rio, olha quanta lama tem aí, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos limpar o rio. E o mestre, sabiamente, ele olhou calmamente pro discípulo e falou: olha, senta à margem desse rio, fica ali sentadinho, espera algumas horas, depois a gente conversa. O discípulo não entendeu lhufas, mas ele falou: bom, ele é o mestre, ele deve saber o que está falando, né? Então ele resolveu acolher a sugestão do mestre e ficou lá sentadinho, lá na margem do rio. E aí passaram-se algumas horas e toda aquela lama foi embora e o rio voltou a ficar límpido e cristalino de novo. E aí o discípulo entendeu o que o mestre queria dizer, né? Gente, eu comecei contando essa história porque eu acho que é a história mais simbólica e significativa, ou uma das mais que eu conheço, sobre a questão da entrega, do saber observar, do saber esperar. Eu falo muito sobre a questão da entrega, né? Que a gente tem que... não é pra gente lutar, mas é que é pra gente aprender a se entregar. E dependendo de quem lê, se esse tipo de vocabulário não faz parte do repertório interno daquela pessoa, muitas vezes a pessoa interpreta que eu estou endossando a subserviência, a passividade, o conformismo. E eu entendo que na sociedade ocidental é muito comum as pessoas entenderem, né, a meu ver, erroneamente, a palavra entrega como sendo subserviência, ou apatia, ou passividade, ou conformismo, porque a gente é treinado desde cedo a lutar, a guerrear, a ter ambição, né, que a meu ver são atitudes inconscientes movidas pelo ego e não pelo ser, não pela consciência. Tudo aquilo que a gente faz de uma forma inconsciente, autômata, né, a gente faz o que eu brinco aqui, que é o modo zumbi. A maioria de nós, a gente não se iluminou, então é muito comum a gente querer ser controlador e agir no modo zumbi, que é esse modo em que a gente vai fazendo as coisas, atendendo demandas sociais, sem olhar para dentro, sem sentir. E é isso que o pensamento oriental procura trazer pra gente, quando eles falam da ação através da não ação, o não pensar, o observar. É por aí que a entrega começa. Gente, quando eu falo de entrega, é isso que eu quero dizer. É quando a gente entrega o ego para ele servir ao ser, para ele ser um funcionário do ser. Quando a gente é muito controlador, a gente fica brigando com a realidade, todos nós, né? Eu sei que é difícil assumir que eu também tenho essa criancinha mimada dentro de mim, como muitos também. Não me iluminei, né? Na psicologia haitiana tem as classificações do tipo de personalidade. Eu sou o tipo rígido, oral repressivo. E, assim, se eu puder, eu controlo até os pingos da chuva. Como fala o mentor com o qual eu me consulto. Então eu também sou uma pessoa controladora. Estou aprendendo a ser diferente e procuro passar um pouco da minha experiência para vocês. Mas enfim, gente, quando a gente é muito controlador e tem uma criancinha mimadinha dentro da gente, a gente fica assim: eu não aceito isso, não pode ser, isso não pode ser assim. Eu não quero que seja assim, não dá, eu vou mudar isso. Porque eu vou lutar para conseguir esse amor, eu vou conseguir, eu vou fazer. A gente fica muito motivado pelo ego e quer pegar em armas e quer lutar e quer mudar as coisas na base da porrada.
Porque a gente aprende, gente, como eu já falei pra vocês em vários vídeos, e quem me ouve desde o começo deve estar de saco cheio de me ouvir falar isso, mas eu acho importante repetir, porque pode ser que você esteja me vendo pela primeira vez. E é muito comum, né, a gente, desde criança, dependendo da maneira como a gente foi educado, a gente aprender a guerrear, a ter ambição, a ter metas. A pessoa que não tem ambição na nossa sociedade, ela é vista em geral como uma pessoa derrotista, como uma pessoa passiva, apática. Então, quando eu falo assim, não brigue com a realidade, aprenda a se entregar, aprenda a ouvir o seu ser, em geral, dependendo do repertório interno daquela pessoa, ela pode interpretar como apatia, o que muitas vezes acontece. Ela fala, não, mas eu tenho que tomar uma atitude, eu não posso ficar parada esperando as coisas acontecerem, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que... E aí, gente, quando a gente começa a querer fazer demais, acontecer e brigar e não aceitar a realidade, aí que entra a importância da entrega. Quando eu falo entrega, a primeira coisa que eu tô querendo dizer é assim, para, respira, sai da ansiedade, sai do modo bélico, do modo fazer de uma forma irrefletida, de uma forma autômata. Para tudo. Que a lama, ela vai embora, mas a gente precisa ter sabedoria para agir através da não ação. Quando a gente age pela não ação, a gente age de forma consciente e não de forma automática, né? A gente não faz por fazer, a gente não fica seguindo demandas sociais, a gente para, silencia, olha pra dentro, como eu brinco com vocês. A gente respira pelo diafragma. A gente sente o corpo. E aí, movidos pela intuição, a gente tem a ação através da não ação. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com uma pessoa que já se iluminou, que mora nesse planetinha. E eu sempre procuro aprender muito com essa pessoa e me inspirar nela. Não a sigo porque a essência dela é diferente da minha, mas eu procuro me inspirar muito nas coisas que ela fala, na Luz, que é alemã. E aí eu perguntei pra ela uma coisa sobre o trabalho dela e eu achei muito legal a resposta dela e aquilo me tocou bastante. Ela falou, olha, eu não sei do futuro. Onde eles me mandarem ir, eu vou. Né? Eles seriam os mentores espirituais. E ela falou assim, eu tô aqui para servir. E onde eu tiver, onde eles me mandarem ir, eu vou. E dependendo do nosso tipo de ego, às vezes essa postura dessa pessoa iluminada pode aparentar para o nosso ego que é uma coisa passiva, né? Que é uma coisa assim, nossa, mas que pessoa sem atitude, né? Onde mandar vai. Né? Que pessoa sem iniciativa, porque a gente aprende que tem que lutar, que tem que fazer e tal. E aí de repente você escuta uma coisa dessa, de uma pessoa se colocando de fato como um canal a serviço de algo maior, entendendo que tem algo maior e que não é ela que está no controle, que não é o ego dela, mas que ela está aqui para servir ao todo, em conexão com o todo. Aquilo mexeu comigo, eu falei, nossa, que desprendimento, né? Que desapego. Ela, não, onde tiver que ir eu vou, onde for para eu ir eu irei. Porque essa pessoa ela já está iluminada, então ela está completamente em conexão com o todo. Por isso, onde o todo disser para ela ir, não vai estar contra a essência dela, vai estar em consonância, porque ela já está conectada com a essência. Então, nada que ela fizer vai ser uma repressão ou vai ser algo contra ela mesma, porque ela já está conectada. A gente, a maioria de nós, pelo menos, né, falo principalmente por mim mesma, a gente não tem essa conexão ainda, a gente está aprendendo, estamos evoluindo, mas a gente ainda não tem essa conexão. Eu ainda não me iluminei, acredito que muitos de vocês que estão me vendo também não, a gente está aprendendo as coisas aos trancos e barrancos. Então, o ego, quando ele é muito ambicioso, quando ele não para e silencia, ele fica querendo coisas, ele fica querendo resolver as coisas de uma forma automática, sem silenciar, né? Então, quando eu tô falando de entrega, gente, é disso que eu tô falando. De parar, de silenciar, porque às vezes alguma coisa acontece, a gente nem sente, a gente não para pra sentir
A gente já quer fazer, já quer brigar, já quer discutir, não, porque a gente não quer ser feito de trouxa, não quer ser invadido, então a gente morre de medo de ser feito de trouxa. E aí eu lembro de uma frase do Ali que ele fala que quando a gente tem medo de algo é porque a gente já está vivendo esse algo. Então se a gente tem medo de alguma coisa é porque em algum nível aquilo já está acontecendo com a gente de alguma forma, né, internamente. Então muitas vezes pelo medo de não ser feito de idiota ou de não ser mal visto como uma pessoa inerte, como uma pessoa passiva, a gente sempre acha que tem que ficar fazendo coisas e a gente não age pela consciência, a gente tá sempre reagindo pelo ego. Eu já falei pra vocês a diferença entre ação e reação. Ação é consciente, é conectado com o ser. Reação é uma atitude egóica que a gente faz sem sentir, sem olhar para dentro, mas que a gente faz só seguindo protocolos e seguindo demandas, né? Então, gente, o poder da entrega, quando a gente começa, e pra mim que sou o tipo haitiano, eu sou um tipo rígido, oral repressivo, né? Já falei pra vocês isso, que eu tenho esse lado controlador. Então, assim, é muito difícil até falar sobre isso, né? Mas eu fui aprendendo, gente, a duras penas, e tô aprendendo meio que aos trancos e barrancos, não é que precise ser aos trancos e barrancos, mas pra mim foi um pouco, que quando alguma coisa que o meu ego entende como problema acontece, não adianta eu, de acordo com a ilusão do meu ego, querer resolver aquilo do meu jeito, do jeito do ego, sem parar pra sentir. Então, peraí, isso tá acontecendo? Hoje em dia minha postura é diferente. Poxa, isso tá acontecendo? Peraí, o que a vida quer me dizer? Vamos silenciar, vamos prestar atenção no que a vida tá querendo me ensinar aqui, qual que é o aprendizado, né? Vamos sentir. E aí lá no fundo eu sinto que apesar daquele problema que parece absurdo, eu sinto um bem-estar aqui. Aí eu falo, poxa, mas por que eu não tô desesperada? Por que eu não tô em pânico? Não, o ego fica, não, você tem que entrar em pânico, você tem que agir, né? Você tem que tomar uma atitude, o ego fica nessa de querer controlar. Mas quando eu olho pra dentro, eu sinto uma calma e eu falo, não, mas tá tudo bem, por que não preciso me desesperar? Então essa é a entrega que eu falo, gente. É a gente parar de brigar com a vida, parar de querer que as coisas sejam do jeito que a gente idealiza. É muito comum a gente falar, não, porque essa sociedade não é justa, porque isso não acontece. Gente, como é que a gente que ainda não se iluminou, que não tem a visão do todo, que só está vendo uma ínfima parte do quebra-cabeça, pode ter a pretensão egóica e ilusória de saber o que é justo ou não simplesmente de acordo com a lei dos homens? A gente não sabe as leis espirituais que regem aquela realidade e que estão por detrás daquela situação. Quantas vezes uma pessoa escolhe, antes de reencarnar, para ter um aprendizado, para expandir a consciência, passar por situações que aos olhos do nosso ego são consideradas injustas, mas aquela pessoa pediu para o espírito dela ter aquela vivência, gente. Então, antes da gente ficar julgando as coisas de acordo com o ego, não, isso é injusto, isso é errado, vamos silenciar, entender que tem leis por cima daquilo que a gente tem uma visão limitada, ainda não consegue enxergar, sabe? Vamos sentir, vamos olhar para dentro, para não ficar julgando a realidade de acordo com uma noção ilusória que a gente tem de justiça. Porque uma coisa é a lei dos homens. Tudo bem, a gente precisa respeitar algumas delas para a gente poder viver em sociedade, mas outras são as leis espirituais que estão por detrás disso tudo. E é isso que eu quero dizer quando eu falo sempre saber silenciar e saber ouvir o ser. Não ficar querendo fazer justiça com as próprias mãos, porque justiça com as próprias mãos, em geral, quando a gente está identificado com o ego, a gente só faz besteira, né? Então é isso que eu sugiro com essa questão da entrega, gente. Como é que a gente faz para aprender a não ser tão controlador e aprender a se entregar? Tem um vídeo maravilhoso do Ali Cravo que chama Corpo Travado, é Corpo Invadido, que ele dá muitas dicas de como ter essa entrega. Eu vou dar algumas sugestões para vocês, talvez com algumas vocês podem sentir afinidade, outras não. Sintam no coração de vocês, né, quais delas têm mais a ver com vocês. Mas ele fala muito da questão da gente ouvir música e dançar, né? De você tocar o seu corpo também. Eu já falei isso pra vocês no Dicas Práticas para Aumentar a Autoestima.
você tocar o seu corpo, respirar pelo diafragma, né? Fazer atividades corporais de uma forma consciente, conectada com a sua essência, cantar, dançar, tudo aquilo que é libertador e que diminui, né, o superego repressor excessivo, tudo aquilo que de alguma forma nos liberta, meditação, respiração pelo diafragma, tudo aquilo que é revolucionário para o nosso superego repressor, de alguma forma nos ajuda a flexibilizar essas couraças. A meditação também é muito importante, porque através dela a gente consegue silenciar, olhar para o nosso ser, né? A gente consegue ficar totalmente no presente e não querer ter ações controladoras, o tempo todo querendo fazer e acontecer, e ter ambições, e ter metas, e não, a gente para, silencia, fica no presente e sente qual a melhor ação que a gente pode ter naquele momento. Mas quando a gente tem uma ação consciente, a gente está a serviço do todo, a gente não está aqui né, desconectado do todo. Então, essas atitudes, meditação, dança, canto, a meditação dinâmica do Osho também, que é maravilhosa. Enfim, gente, tem milhares de técnicas. A terapia haitiana, o Theta Healing também ajuda muito a trabalhar essas crenças. Meu pai pratica Theta Healing, é professor, né, de Theta Healing também, atende com Theta Healing para quem tiver interesse, enfim. Tem muitas técnicas que podem ajudar muito na flexibilização das nossas couraças, para que a gente possa respirar melhor, sentir melhor as situações, pra gente não ficar brigando com a realidade, porque a gente, tudo que acontece, absolutamente tudo que acontece, tem um propósito maior. O nosso ego não enxerga isso muitas vezes, mas sempre tudo tem um propósito, tem um aprendizado. E a nossa vida real, gente, não é aqui. Aqui a gente está imerso na Matrix, como eu sempre falo para vocês, a gente está inserido num teatro cósmico em que a gente interpreta personagens para aprender a expandir a consciência. Mas a nossa realidade não é aqui. A gente, como fala Jesus, né? A gente está no mundo, mas a gente não é desse mundo aqui. A gente está só aqui passando um tempo para aprender a evoluir, aprender a expandir a percepção. A gente está aqui encarnado na matéria densa, né? No lugar cheio de contrastes, de consciências heterogêneas, justamente para a gente aprender através dos contrastes, para a gente aprender a expandir a nossa luz através do contato com a sombra, para aprender a desenvolver a alegria através do contato com a tristeza. É através dos contrastes, dos opostos, que a gente aprende a desenvolver a nossa consciência. Então, essa dualidade, ela é necessária para ter energia o suficiente para que a gente consiga fazer o melhor que a gente pode, de acordo com a nossa consciência. Então, sempre que tiver um problema, para, silencia e sente. Ouve o seu ser. O seu ser é o seu mestre e não o seu ego. Seu ego tá aí para te servir, tá? Gente, esse é o recadinho que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Se você sente que de alguma forma isso que eu falei tocou o seu coração, te inspirou de alguma forma, lembre de deixar seu like aqui para mim, de compartilhar com seus amigos se você achar que esse conteúdo pode ser útil para outras pessoas. Eu agradeço muito que muitos de vocês compartilham. Eu tenho alguns feedbacks de algumas pessoas que falam que na empresa compartilham com um monte de gente, compartilham com a família, que me assistem em grupo. Eu fico muito honrada, acho muito legal esse carinho, fico muito grata. Gente, muita gratidão por essa generosidade de vocês. Quanto mais pessoas puderem ter acesso a um conteúdo que a gente acha bacana, útil, né? Melhor, porque mais pessoas vão poder desenvolver uma consciência amorosa. Então, muita gratidão a esse carinho de vocês. E é isso, gente. Um grande beijo e até os próximos vídeos.